Olá, nós vamos começar nossa aula sobre a noção de pudicitia na Antiguidade Romana. Para isso, eu vou compartilhar o slide que eu preparei sobre a bibliografia que nós iremos utilizar. Vou clicar aqui, pronto. O livro que serve como base da nossa aula é o livro Sexual Morality in Ancient Rome, ou seja, a moralidade sexual na Roma Antiga. O livro foi escrito pela estudiosa Rebecca Lagrange, publicado pela Cambridge University Press em 2006. Nesse livro, Rebecca Lagrange, claramente, é uma publicação de uma pesquisa sua. Ela começa com agradecimentos, a introdução, que vai ser onde nós iremos nos deter nessa gravação, e depois passa por alguns tópicos, como virtude sexual em exposição, os cultos de pudicícia e as honrarias para as mulheres, que trabalham esse capítulo trabalha a visibilidade, a necessidade de expor a pudicícia em público, as honras prestadas às mulheres, que eram premiadas por sua pudicícia, e os cultos da deusa pudicícia, pois a pudicícia foi personificada por uma deusa em Roma. Segundo capítulo, trabalha as narrativas tradicionais, os exempla, e a história de Roma, de Tito Livio. A história de Roma é o título de um livro, que em latim é Ab Urbe Condita. No terceiro capítulo, Lagrange trabalha Valério Máximo, as complexidades do passado como um paradigma. As narrativas moralistas de Valério Máximo, analisadas por Lagrange. Depois, os gêneros subversivos, as elegias, testando os limites da pudicícia. Na sequência, o gênero argumentativo, a declamação. Qual parte do não você entende? Sexto lugar, a virtude sexual em exposição, parte 2, na oratória e nos discursos de Cícero. E, por fim, as narrativas imperiais, intervenções imperiais, a conclusão, bibliografia, índice de assuntos e índice de locais mencionados na obra. A introdução a epígrafe da introdução traz o seguinte, uma afirmação de Sêneca em Cartas a Lucílio, em que ele diz: ensina-me o que é pudicícia, quão boa é, e se é localizada no corpo ou na alma. Então, a importância de aprender o que é a pudicícia e uma certa hesitação em relação a ela dizer respeito ao corpo ou à alma. Como eu disse, nós vamos nos deter à introdução do texto, do livro, propriamente dito, e essa introdução, ela é dividida em 5 tópicos. O primeiro é por que estudar a ética sexual, por que estudar os clássicos. Esse porquê, segundo aqui, estudar os clássicos deveria ser separado. Depois, moralidade sexual, velha e nova, universo da moral romana, pudicitia é um termo latino, um conceito romano, e fontes e interpretação. Bom, o comportamento sexual era uma preocupação ética central nos autores romanos, a despeito do que Michel Foucault tenha sugerido em História da Sexualidade, que são 4 volumes dedicados a um grande projeto de pesquisa de Foucault para identificar onde nasce o sujeito moderno, né? E é nesse âmbito que vem a questão da sexualidade, e Foucault passa por cima da parte romana, né? Não menciona a parte romana como algo central nessa história da sexualidade. Bom, segundo Lagrange, há evidência da centralidade da sexualidade na moral romana. Uma delas são as 2 obras didáticas escritas no final da República,
pública e que eram amplamente difundidas na época. O De Rerum Natura de Lucrécio e as Georgias de Virgílio. Além disso, Valério Máximo, que é o moralista por excelência do início do Império, dizia que a luxúria ou libido, segundo Lagrange, era um dos vícios mais perigosos. E segundo Lagrange, de novo, Valério Máximo dedica um de seus capítulos mais longos, o 6.1, ao tema do crime sexual e da virtude sexual, que é a pudicítia. Bom, para trabalhar a questão da sexualidade em Roma, é preciso dizer que duas palavras inexistem em latim: sexual e moralidade. Sexual, em latim, se diria Venus, amor, voluptas e derivações desse termo, mas não há propriamente sexual. E a palavra moralidade é claramente derivada de uma outra palavra latina que é mores. Mores era tanto o comportamento quanto os códigos de comportamento, ou seja, tanto como as pessoas agiam, como a convenção, a conduta moral e a moralidade nesse sentido de códigos de comportamento. Uma outra palavra dessa família é a palavra mos, que frequentemente nós encontramos na expressão mos maiorum, que significa os costumes dos nossos ancestrais. Mos maiorum era uma referência ao modo de vida conduzido em gerações anteriores que incorporavam aquilo que era dado como o moralmente correto, ou seja, tradição moral vivida pelos antigos. Né? Os antigos a Roma. Né? Mos maiorum é uma expressão romana, então eles diziam isso dos seus antecessores. Agora, para Rebecca Lagrange, o tema do livro dela é a pudicítia. E é claro, seu inverso, impudicítia. Desses termos nascem os adjetivos pudicos e impúdicos. E a o que se refere a pudicítia? Em primeiro lugar, a pudicítia é um assunto-chave, é um conceito que existia em língua latina e que era traduzido de uma maneira meio vaga como virtude sexual. O seu inverso era vício sexual. A pudicítia não era o único conceito latino referente à virtude sexual. Havia outros termos para virtude sexual, como castidade, castitas, sanctitas, abstinentia, continentia, verecundia e modéstia. A pudicítia se destacava em relação a esses porque ela é mais específica, dizendo respeito ao comportamento sexual. Então, esse é o primeiro aspecto da pudicítia aqui no nosso slide, que é, ela sempre se refere ao comportamento sexual e outros termos têm um significado menos específico do que ela. Esses outros termos poderiam se referir à pureza religiosa, à pureza de uma maneira geral, ao consumo moderado de bebidas e de comidas, e também a pureza em relação ao acúmulo de riquezas. Os outros termos, que não a pudicítia, se referiam à regulação de relações sociais do tipo não sexual. Em segundo lugar, a pudicítia era uma palavra que tinha alcance político, porque ela ganhava um lugar de honra na filosofia política.
Sempre ela vinha irmanada com as qualidades da justiça, da liberdade, da paz, da dignidade e da temperança, claro, nos trabalhos filosóficos romanos. Em terceiro lugar, a Pudicítia envolve tanto mulheres como homens. E as mulheres aqui integram a moral romana. Ou seja, ela é uma virtude que, segundo Lagrange, é dita fortalecer tanto homens como mulheres. Em relação a ela, as mulheres e os homens desempenham um papel substantivo, um papel central. Aqui, as mulheres não serão apenas objetos de controle, mas serão sujeitos morais, agentes morais. O quarto aspecto da Pudicítia é a Pudicítia, que nós podemos dizer com P maiúsculo, refere-se a uma deidade, a personificação dessa virtude, com os seus próprios templos, cultos e devoções. Em quinto lugar, e aí tem uma pequena contraposição em relação ao primeiro sentido que nós tínhamos mencionados aqui. Então, em quinto lugar, a Pudicítia pode ser entendida como uma noção ampla, como um assunto cheio de controvérsia e ainda não muito bem estabelecido. Nesse sentido, ela envolve alguns assuntos morais mais amplos, como a diferença entre homem e mulher, a relação entre corpo e espírito, a ética do poder e a diferenciação dos status dentro de uma sociedade. Por fim, a Pudicítia é um conceito peculiarmente romano. Não há nenhum equivalente direto no grego antigo, em contraste com muitos outros conceitos romanos. A Pudicítia, ela se desenvolve separadamente da tradição filosófica grega, embora seja relacionada com conceitos como sofrosine e eidos, que são conceitos gregos. Ela está no centro das ideias romanas sobre o desenvolvimento da cidade e da cultura, e é descrita por alguns autores como uma qualidade paradigmática romana, uma qualidade que define o que é ser romano. Portanto, a Pudicítia, eu leio aqui na página, isso aqui é uma citação da página 3 da Roberta Lagrange, é um tema intrigante que nos oferece um ponto de entrada de rico potencial na moralidade e cultura romanas. Em seguida, Lagrange faz uma observação sobre a língua inglesa. Ela diz o seguinte: não há em inglês nenhum equivalente à Pudicítia. Não há pudicidade, por exemplo. E para nós? Bom, há o termo pudicícia em português. É um termo que está muito em desuso, tão em desuso que é quase como se ele nem existisse. Aqui eu vou recomendar que nós tentemos entender a pudicícia como um conceito propriamente romano. Tem um benefício desse estranhamento em relação ao tema, que é essa palavra pode ganhar o significado que nós vamos recolhendo nos textos que formos estudando. Então, ela, por enquanto, é uma palavra com nome difícil que vai ganhando os sentidos que os textos vão dando à palavra pudicítia em latim. A pudicítia é um conceito que pertence a uma cultura diferente e distante, e uma forma diferente de pensar o sexo e a ética. Então, nós vamos ganhar um repertório novo em relação à Pudicítia.